morte chegou tão rápido que Gabriel não teve tempo de sentir medo. Um instante estava ao volante, no outro, flutuava sobre o próprio corpo, cercado por um silêncio que doía mais que qualquer grito. O tempo deixou de existir. Em volta, uma névoa espessa escondia rostos, memórias e arrependimentos. Cada passo que dava fazia o chão pulsar como um coração cansado. Ali, ninguém chorava, apenas revivia o que não conseguiu perdoar. Gabriel então percebeu. Aquele não era o inferno. Era ele mesmo diante de tudo o que tentou esquecer. E só quando olhasse para dentro é que encontraria o caminho de volta para a luz. Gabriel abriu os olhos em um lugar onde o horizonte parecia suspenso. O chão era feito de névoa sólida e o ar tinha o sabor doce e antigo da lembrança. O silêncio não era ausência, mas presença. Cada sopro parecia conter palavras esquecidas, murmúrios de vidas passadas que ecoavam entre os véus de luz e sombra que cercavam sua consciência. Ele tentou dar um passo, mas seus pés flutuaram como se o espaço rejeitasse peso. Tudo ali era leve, porém denso de significados que ainda não compreendia totalmente. À distância, vultos caminhavam lentamente, como pensamentos que não sabiam desistir. Uns choravam, outros apenas olhavam o vazio, e o vazio olhava de volta, com ternura silenciosa. Uma mulher ajoelhada chamou sua atenção. Seus lábios se moviam, mas não havia som. Gabriel reconheceu aquele desespero. Era a dor de quem suplica perdão e não houve resposta. Ao tentar tocá-la, sua mão atravessou o corpo dela como se fosse fumaça. Mesmo assim, ela o olhou. E naquele instante, o tempo pareceu lembrar de quem ele era. Um estalo de memória o atingiu. O som do impacto, o cheiro de gasolina, a sensação de queda. Ele havia morrido, mas algo nele ainda insistia em respirar. No horizonte, uma ponte de luz se formava lentamente. Algumas almas atravessavam, outras hesitavam. Gabriel sentiu que aquele era o caminho entre o arrependimento e o recomeço. Uma presença azulada surgiu ao seu lado, serena e silenciosa. Ela não falava, mas Gabriel compreendia tudo. O olhar dela dizia: para seguir, primeiro precisa se perdoar. Gabriel seguiu a luz azul em silêncio. Cada passo parecia dilatar o espaço, e quanto mais caminhava, mais lembranças voltavam, como se o caminho fosse feito de memórias vivas. Ao redor, rostos se formavam e desapareciam. Eram ecos de vidas passadas, cenas que ele reconhecia sem saber porquê. Tudo parecia parte de uma mesma história contada 1000 vezes. A mulher ajoelhada agora o seguia à distância. Seus olhos eram janelas para outra existência, onde talvez tivessem se amado, ou talvez apenas se ferido tentando se salvar. Gabriel tentou falar, mas a voz era substituída por imagens. Em sua mente viu o quarto da filha, as cortinas cor-de-rosa, a risada que o tempo não conseguiu apagar completamente. Ele estendeu a mão para aquele vislumbre, mas o cenário se despedaçou como vidro ao toque. Em seu lugar, ficou apenas o eco do arrependimento que o prendia. A presença azul parou diante de um espelho feito de névoa. Dentro dele, Gabriel viu a si mesmo sentado num carro, gritando o nome da filha antes do impacto inevitável. As lágrimas que caíam agora não eram líquidas, mas luz. Cada gota parecia dissolver uma dor antiga, como se o próprio sofrimento fosse o portal de sua libertação interior. A mulher se aproximou, tocando o ombro dele com ternura. Por um instante, seus rostos se confundiram, e Gabriel entendeu. Ela era a lembrança da culpa que ele carregava. A presença azul os envolveu. Tudo ao redor começou a girar, e a ponte de luz reapareceu. Mas desta vez, ela pulsava como um coração pronto para renascer. Gabriel atravessou a ponte, e o ar ao redor mudou de cor. O azul tornou-se dourado, e uma sensação de leveza o envolveu como se a própria dor começasse a se render. Do outro lado, um campo se estendia até o infinito, coberto por flores que pareciam respirar. Cada pétala refletia um momento de sua vida, desde o primeiro sorriso até o último erro. Ele caminhou entre as flores, ouvindo sussurros vindos da terra. Eram vozes familiares, agradecendo silenciosamente
por cada lição aprendida através da dor e por cada lágrima que havia ensinado o amor. A presença azul caminhava ao seu lado, agora mais nítida. Tinha forma humana, mas seus olhos continham o reflexo de muitas eras. Gabriel entendeu. Era uma parte dele mesmo. O ser o conduziu até uma árvore imensa, cujas raízes mergulhavam em águas luminosas. Nos galhos pendiam lembranças, gestos, escolhas, pessoas, todas entrelaçadas como fios de destino. Ao tocar o tronco, imagens explodiram em luz. Gabriel viu a si mesmo jovem, orgulhoso, distante, incapaz de ouvir os que amava. Viu o momento em que trocou afeto por controle. A dor veio forte, mas trouxe junto a compreensão. A vida não o havia punido, apenas refletido suas próprias decisões. Nada fora injusto, apenas inconsciente. E isso bastava para doer. Ele caiu de joelhos, abraçando o chão. O campo ao redor pulsava junto com seu arrependimento. Pela primeira vez, Gabriel chorou com entrega e não com revolta. Quando ergueu o rosto, a luz dourada se intensificou. O campo desaparecia e em seu lugar surgia um imenso espelho de água, convidando-o a mergulhar no que restava de si. Gabriel se aproximou do espelho d'água e viu seu reflexo se multiplicar. Cada versão dele mostrava uma emoção diferente. Medo, culpa, amor e uma estranha serenidade prestes a despertar. Ele estendeu a mão e a superfície se abriu em círculos de luz. Um vento suave soprou, levando consigo o peso dos nomes, das promessas e dos erros esquecidos. Ao mergulhar, o mundo se dissolveu em lembranças. Gabriel viu rostos, lugares, palavras nunca ditas. Tudo girava em uma corrente de tempo que não o julgava, apenas o convidava a entender. Dentro da água, o som era vibração pura. Ele ouviu a voz da filha rindo, chamando-o para brincar. A memória cortou fundo, mas dessa vez, ele não fugiu. Ao contrário, mergulhou mais fundo até alcançar o riso. Quando o encontrou, a voz virou luz, e a luz se espalhou por todo o espaço, revelando milhares de memórias presas à mesma dor. Essas almas também buscavam redenção. Gabriel viu homens, mulheres, crianças, todos tentando libertar-se de si mesmos. Ele estendeu as mãos e, juntos, começaram a subir em espirais luminosas. Enquanto ascendiam, o reflexo d'água revelou uma porta dourada no alto. Era pequena, mas irradiava uma paz tão intensa que até a culpa parecia se desfazer dentro dela. A presença azul apareceu novamente, tocando seu peito. O toque não era comando, mas lembrança. Gabriel entendeu que o perdão não vinha de fora, mas nascia no centro do coração. E naquele instante, o eco daquela verdade o atravessou por inteiro. O que chamamos de céu não é um lugar. É o instante em que decidimos parar de fugir. A luz dourada preencheu tudo ao redor, e Gabriel sentiu como se o próprio universo respirasse dentro dele. Cada batida do coração parecia alinhar mundos, curando cicatrizes invisíveis em sua alma. O peso do corpo desapareceu completamente. Ele não sabia mais onde terminava e onde começava o espaço. Tudo era unidade, e nessa unidade ele percebeu que nunca estivera sozinho. Imagens se formaram ao redor, pessoas que ele havia amado, ferido ou ignorado. Todas sorriam, não com os lábios, mas com o brilho dos olhos que já sabiam perdoar. Gabriel quis se desculpar, mas a presença azul o impediu. Não era preciso pedir perdão, apenas reconhecê-lo. As almas se dissolveram em luz, e o amor preencheu o vazio. Ele flutuou por um tempo que não existia. A sensação era de descanso, mas também de aprendizado. Era como se cada momento de dor tivesse sido um degrau para o despertar. O brilho à frente se transformou em uma estrada feita de partículas douradas. Cada passo que dava revelava lembranças não de uma vida, mas de muitas, conectadas pelo mesmo fio de consciência. Ele viu a si mesmo em outras eras, outras roupas, outros rostos, vidas que se entrelaçavam, repetindo erros, reencontrando amores, reconstruindo histórias inacabadas em busca do mesmo perdão silencioso. Ao compreender isso, o medo de morrer desapareceu. Gabriel percebeu que o nascimento e a morte eram apenas respiros do mesmo pulmão cósmico,
inspirações da alma em sua eterna travessia. No entanto, uma voz interior sussurrou: ainda não terminou. A jornada não o levava embora, mas de volta. Era hora de retornar ao ponto onde tudo começou dentro dele. Gabriel sentiu a luz começar a se recolher, como o mar que recua após um amanhecer. O brilho ao redor suavizou e o silêncio voltou a preencher o espaço. Ele olhou para as mãos e percebeu que ainda tremiam, mas agora não de medo. Era a vibração da vida chamando de volta o que havia sido esquecido. A estrada dourada se desfez lentamente, revelando um campo cinza, o mesmo onde tudo começou. As almas haviam partido, restando apenas ele e a presença azul ao seu lado. Ela o observava com ternura. Não havia pressa nem cobrança, apenas a quietude de quem espera o entendimento florescer naturalmente, como a aurora que não força o nascer do dia. Gabriel então perguntou sem palavras: por que eu? A resposta veio em forma de luz. Porque você ainda acredita na culpa, e o amor não pode florescer onde há condenação. Essas palavras ecoaram dentro dele como sinos distantes. Pela primeira vez, ele percebeu que passara a vida tentando ser perdoado, quando o verdadeiro caminho era aprender a se perdoar. A presença azul começou a se afastar, deixando rastros de brilho no ar. Gabriel quis segui-la, mas compreendeu que aquele passo deveria ser dado sozinho, sem guia nem amparo. Ele respirou fundo e sentiu a energia voltar a pulsar. A paisagem se moldava ao seu redor conforme seus pensamentos. Quanto mais aceitação, mais clara se tornava a luz. E quando finalmente pronunciou o nome da filha em paz, o vento soprou diferente. Era como se o próprio universo respondesse, abrindo uma nova passagem em forma de luz branca. A passagem diante dele pulsava como um coração. Era uma luz viva, não de fogo, mas de presença. Gabriel sentiu que, ao atravessá-la, algo seria deixado para trás. Deu um passo e o chão se desfez em brilho. Cada movimento criava ondas de energia que o envolviam como memórias dissolvidas. Não havia dor, apenas a doçura do entendimento. Ele atravessou o portal e foi tomado por uma claridade infinita. Não havia mais céu, nem chão, nem tempo. Apenas uma consciência expandida, onde tudo que existia era amor puro. Dentro desse amor, ele viu a filha novamente. Não como lembrança, mas como luz viva. Ela o olhou sorrindo e disse sem voz: Pai, você nunca me perdeu. As palavras ecoaram como melodia. Gabriel sentiu o peso dos anos desaparecer, e tudo que fora culpa transformou-se em ternura. O perdão, afinal, não era pedido, era reencontro. Enquanto a luz os unia, uma sensação de propósito renasceu. Ele percebeu que precisava voltar, não por castigo, mas por aprendizado. Havia almas esperando a compreensão que ele agora possuía. A filha tocou o rosto dele e o envolveu em luz. Você voltará diferente, sussurrou em pensamento. Leve a paz que descobriu aqui e ensine-a no silêncio. A claridade começou a girar em espirais. Gabriel tentou segurar o instante, mas o tempo reaprendeu a correr. A sensação de queda o envolveu suave e inevitável, como um novo amanhecer. E então, tudo se apagou. O vazio se tornou descanso, e o descanso se tornou semente. Um prelúdio do nascimento que o aguardava na respiração seguinte. A escuridão que o envolveu não era ausência, mas gestação. Gabriel sentiu-se pequeno novamente, como se estivesse sendo moldado por forças suaves e antigas, preparando-se para uma nova existência. Sons distantes começaram a emergir. Batimentos, murmúrios, respirações. Tudo soava familiar, como se a vida o chamasse de volta, lembrando-lhe que cada fim é apenas uma pausa no caminho. Ele tentou abrir os olhos, mas ainda não tinha corpo. Era apenas consciência flutuando em um mar de energia viva, sentindo-se parte de algo infinitamente maior que o próprio nome. A presença azul reapareceu, agora luminosa e serena. Está pronto? Perguntou com o olhar. Gabriel hesitou, sentindo a saudade do que deixaria para trás, mas o amor respondeu por ele. Uma corrente de luz o envolveu. Era quente, pulsante, e o conduzia como um rio para dentro do som de um coração que batia.
o prenúncio do novo nascimento. De repente, flashes de vidas futuras cruzaram sua mente. Rostos desconhecidos, risadas, perdas, reencontros. Ele entendeu que a alma nunca recomeça do zero, apenas continua de onde aprendeu a amar. A luz azul desapareceu lentamente, como o amanhecer que cede lugar ao dia. No silêncio, uma voz suave sussurrou dentro dele. Agora, viva diferente. Lembre-se do que é ser luz. Um último brilho percorreu sua consciência, e ele se deixou levar. O calor, o som e a densidade aumentaram, e então, uma respiração. Um primeiro choro. O retorno. O ciclo havia se fechado. Gabriel estava de volta à matéria, mas algo em seus olhos denunciava o infinito. Ele havia lembrado o que todos esquecem. Somos eternos entre dois nascimentos. O primeiro ar que entrou em seus pulmões parecia carregar séculos de aprendizado. Cada célula vibrava com a memória silenciosa de tudo que havia vivido antes de nascer novamente. Os olhos de Gabriel, agora em corpo infantil, se abriram diante do mundo. Ele não sabia onde estava, mas reconhecia a vibração, a mesma luz que o guiara entre vidas. Enquanto chorava, sentia algo diferente. Não era medo, era consciência. Era o choro da alma ao lembrar que viver é esquecer para poder aprender outra vez. Do outro lado, no plano sutil, a presença azul observava em silêncio. Ela sabia que o esquecimento era necessário, pois o aprendizado sem véu não gera experiência verdadeira. As mãos que o acolheram tremiam de emoção. A mulher que o segurava não sabia, mas o olhava com a ternura de quem reencontra um amor antigo, disfarçado de destino. Gabriel sentiu o calor do toque e reconheceu a vibração. O coração da mãe batia no mesmo compasso da luz que o guiara. Era o reencontro disfarçado de nascimento. O tempo passou, e com ele vieram os primeiros passos, os primeiros medos, as primeiras escolhas. O mundo parecia novo, mas o eco da sabedoria ainda sussurrava em seus sonhos. Ele via a filha em lembranças vagas, como fragmentos de um filme esquecido. Às vezes chorava sem saber por quê, e a mãe o embalava sem entender que consolava um velho espírito. Enquanto crescia, Gabriel descobria a beleza das pequenas coisas. O vento, o sol, o som das risadas, tudo tinha um brilho sagrado, como se cada instante fosse um milagre consciente. E nas noites silenciosas, antes de dormir, algo dentro dele o fazia olhar o céu e sorrir. Ele não sabia o motivo, apenas sentia que finalmente estava em paz. Os anos passaram como páginas de um livro que se escreve sozinho. Gabriel cresceu com serenidade, carregando nos olhos uma sabedoria que ninguém soube explicar, mas todos conseguiam sentir. Ele falava pouco, mas quando o fazia, suas palavras pareciam ecoar verdades antigas. As pessoas se aproximavam sem saber por quê, apenas sentindo que havia calma onde antes existia inquietude. Certo dia, ao caminhar por um campo florido, o vento soprou de forma diferente. O som lembrou-lhe um nome esquecido, e uma sensação profunda o fez parar e fechar os olhos. Naquele instante, o tempo se abriu como um livro antigo. Ele viu flashes da ponte, da presença azul e do sorriso da filha. Agora distante, mas eternamente vivo dentro dele. Gabriel ajoelhou-se e chorou, não de dor, mas de gratidão. Entendeu que viver era morrer um pouco a cada dia e renascer em cada gesto de amor verdadeiro. Olhou para o céu e sentiu o mesmo brilho que um dia o acolheu. A luz o envolveu por dentro, como se dissesse: "Você lembrou, e isso é tudo o que importa." De pé novamente, ele caminhou com leveza. Cada passo deixava rastros luminosos que o vento apagava, como se o mundo o seguisse em silêncio, aprendendo com sua paz. Ao longe, uma criança o observava e sorriu. Gabriel retribuiu, sentindo que o ciclo continuava, invisível e perfeito, entre o começo e o fim, que jamais se separam. Quando o sol se pôs, o campo brilhou em tons dourados. Ele fechou os olhos e respirou fundo, ouvindo o som da vida, o mesmo que o fez voltar. E assim, entre dois nascimentos, Gabriel compreendeu a verdade final. Ninguém realmente morre. Apenas muda de forma,
levando consigo a única coisa que nunca se perde: o amor.